Glória a Deus, paz seja com todos, amém. Gostaria de agradecer a Deus por este grupo, cada um que faz parte desse grupo. E hoje, iniciando aqui o estudo, eu tinha falado no grupo acerca das 7 trombetas, mas há uma necessidade do entendimento melhor da palavra do nosso Deus. Eu estarei iniciando sobre os 7 selos. Porque se não iniciarmos com os 7 selos, não vamos entender as 7 trombetas, né? Então eu quero, desde já, para não ser um estudo demorado, eu vou falar sobre o primeiro selo. E para não ser muito prolongado até, eu vou já falar a palavra aqui, Apocalipse, capítulo de número 6, desde já agradecendo a cada um, que Deus possa abençoar cada um. Eu quero dizer aos amados irmãos que eu vou estar falando o que está na palavra de Deus e falando também acerca do que a opinião de algumas pessoas acerca desta passagem a qual eu vou ler. Mas desde já que fique impregnado em cada espírito aquilo que vem de Deus para cada coração. Aquilo que são de minhas palavras, de meus entendimentos, julguem cada um, amém, naquilo que vai ser proveitoso para cada um e receba em nome de Jesus. Aquilo que é da palavra do Senhor, agarre com gratidão, amém? E eu quero ler aqui, iniciando aqui sobre os selos, só uma pequena introduçãozinha. A palavra do Senhor fala que João, ele estava ali exilado na ilha de Patmos, e ali, quando ele estava exilado naquela ilha, veio ali a revelação do Senhor para a vida, através da vida de João. Ou seja, Deus, como Pai Criador, traz a revelação de Cristo e Cristo entrega esta revelação até João, para que João possa passar para os crentes daquela época, os cristãos dos dias de hoje, para toda a humanidade. O Apocalipse, ele não retrata somente dos cristãos. O Apocalipse, ele retrata do ser humano, da criação em um todo. E o Apocalipse, ele trata do antes, durante e o depois. Apocalipse, ele fala de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. Então, quando Deus traz essa revelação a Cristo e Cristo entrega a João, João, ele é exilado, ele diz que ele cai como morto e ali começa o poderio de Deus e o tratamento do Senhor na vida de João, para que João transcreva aquilo que Deus, ele com bom proveito trouxe para a sua igreja. Então, vamos lá. Apocalipse, o capítulo de número 6, o versículo 1 em diante, está se tratando dos selos. E eu quero falar sobre o primeiro selo. Capítulo 6 de Apocalipse, o título diz assim: a abertura dos primeiros selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em alta voz, uma voz de trovão, e diz assim: vem e vê. O versículo 2 diz assim: e olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Eu vou falar sobre esse primeiro cavalo da abertura do primeiro selo. Aqui tem uma conotação acerca de selos. Há muitos séculos atrás, há muito tempo atrás, nas cartas, nos rolos de papiro, nos pergaminhos da época, quando se enviava uma documentação de alto valor a alguém, ou então se reservava ou guardava, ela era guardado e trancado por um selo. O selo, a maioria das vezes, era de um monarca, de um rei, que ali tinha aquela autoridade somente dele de selar aquele documento, aquele pergaminho, aquela carta, e ninguém poderia abrir senão alguém que tinha a capacidade e autoridade para abrir, para romper o selo. Ou seja, seria inviolável. A palavra do Senhor diz que quando João, um dos seres
dos seres viventes chama João e ele começa a conversar com João. Ele diz assim, tem a expressão bíblica que diz assim, que não existia ninguém capaz na terra e nos céus de abrir aquele selo, porque no capítulo 5 fala o livro selado com 7 selos e somente o Cordeiro é digno. Porque quando o ser vivente começou a contar tudo a João e João absorver acerca do que estava por vir, João começou a chorar. Aí o ser vivente disse, João, calma, segura as suas lágrimas. No versículo 8 do capítulo 5 diz, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os seres viventes, 4 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E João começou a chorar, porque João queria saber o que é que tinha ali, porque o que tinha era precioso para o povo, para a humanidade, para a igreja, para o povo de Israel, para o povo de Deus, para o cristão e para toda a humanidade. E ele disse, retenha, segura aí as suas lágrimas, porque existe um que não faz parte somente da terra e não faz parte só do céu. Ele esteve sim na terra, mas ele é o Cordeiro que é digno de abrir e desatar os selos. Foi quando João ali aliviou-se aquela aflição, porque tinha um que era digno de abrir e esse era Cristo. Então quando Cristo pega o livro e começa ali a abrir os selos, porque a palavra do Senhor diz que é um livro selado por dentro e por fora. Aquele livro de suma importância das revelações do que iria acontecer, das ações de Deus sobre a humanidade e a misericórdia e tudo aquilo que provém de Deus. Então ele vai lá, Cristo abre e desata o selo. E no primeiro selo fala essa questão, que havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e eis que um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. Aí João foi ver. E quando ele chega para olhar o que estava escrito, é como se ali tivesse aberto na frente dele uma imagem ali acerca do que estava escrito. Ele começava a ver as coisas que iriam acontecer. E eis que olhei e eis que um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Pronto, a Bíblia diz isso. Agora eu vou falar o ponto de vista de algumas pessoas, de alguns estudiosos, tanto do tempo presente, atuais e passados. Alguns associam este cavalo branco e quem está sentado sobre o cavalo branco ao anticristo. Outros associam a igreja do século presente, a igreja renovada, a igreja que não é a igreja tradicional, mas a igreja renovada, que vem, é como se a igreja fosse nascesse das cinzas, renascesse das cinzas, né? Outros pensam assim. E outros têm a visão de que esse ser aqui é Cristo, é Jesus que vem montado no cavalo. Cada um tem suas ideias. Eu posso aqui falar sobre as minhas questões, né, de que uns dizem que é Cristo, outros dizem que é a igreja, outros dizem que é anticristo. A minha concepção, não estou dizendo se A ou B é certo ou errado, não. Estou falando a minha concepção, o meu entendimento, a chegada do anticristo. Veja bem, no meu entendimento, porque todos os outros cavalos que vêm após a chegada deste que está montado num cavalo branco, todos vêm trazendo a tragédia. Então esse ser vem abrindo uma porta para vir as catástrofes e as tragédias sobre a humanidade e sobre a terra. No meu entendimento, no meu modo de pensar. Acerca do cavalo. O cavalo representa força, imponência, representa quem está sentado sobre ele, autoritarismo. Não sei se lembram a questão de Haman, quando ele ali estava planejando a morte de Mardoqueu, e ele chega diante do rei, e o rei pergunta, vem cá, Haman,
Como é que eu vou honrar uma pessoa? O que é que eu faço para poder honrar alguém que o rei deseja tanto? Ele diz, olha, pega essa pessoa, bota umas boas vestes, umas vestes de especial, põe sobre um cavalo e rodeia sobre a cidade. Ele disse, então faça isso para Mardoqueu, porque é um homem honrado. Ou seja, todos que vêm é para mostrar poderio. Montado no cavalo significa para mostrar poderio. Quando nós vemos umas tropas de polícia militar, ou seja, o que for, ali significa a honraria no sentido de poder, autoridade, imponência. Representa o cavalo branco. No meu entendimento, no meu modo de pensar, irmãos, nem tudo que é branco é bom. Nem tudo que diz assim é porque é branco é bom. E as pessoas associam-se ao cavalo branco como se fosse uma pessoa boa que vem sobre ela. Muitas vezes não. Na época de Hitler ele montava sobre um cavalos e saía a passear. Você quer ver o começo da história de Hitler? Como era que Hitler era? Hitler era um homem bom, pacífico, ajudava as pessoas. Mas no passar do tempo, ele mostrou realmente quem era Hitler, a face daquele homem, um homem maldoso, um homem voltado para destruir. Houve o genocídio de milhões de judeus, que ali ele mandou queimar, mandou jogar nas valas, matar milhões de judeus, homens, mulheres, crianças, aqueles que professavam a fé cristã ou a sua religiosidade. Então, o começo dele foi um começo aparentemente beleza, bonito, uma pessoa que gostava de todos, mas depois ele foi mostrando a sua face. Então, o primeiro selo trata-se sobre essas coisas. O primeiro selo, na minha concepção, é a vinda do anticristo, que prepara os outros cavalos para chegar e trazendo ali quem está sentado sobre o cavalo, trazendo suas tragédias. Você vê que no versículo 3 diz, e havendo aberto o segundo selo, ouvi a voz do animal dizendo, vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho, e que estava sentado sobre ele foi dada que tirasse a paz da terra. Cristo, ele vem de uma maneira diferente. Cristo já vem realmente mostrando quem ele é. E a palavra do Senhor diz que quando o Filho de Deus, porque o centro principal do Apocalipse é Jesus Cristo, o evento principal da humanidade através do Apocalipse é Jesus Cristo. A sua primeira vinda, ele veio, fez o que tinha que fazer. Lucas capítulo 19 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas haverá segunda vinda, e esse é um dos maiores eventos que acontecerá, o único maior evento que acontecerá. Cristo vindo arrebatar a sua igreja, levar o seu povo, né? Arrebatar significa ser tirado à força, ou seja, quando estiver naquela situação de tormenta, aonde Deus ele vê que já é a hora, Cristo vem e tomará o seu povo à força, tirará da terra à força o seu povo, porque ele disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E nós estaremos com Cristo. Então, para não ficar muito prolongado e encerrar aqui, o versículo de número 2, a qual nós estamos lendo, e olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Ou seja, ele tinha uma arma na mão. O arco era o símbolo de guerra da época. Como é que, sendo Cristo, viria trazendo um símbolo